vocês? Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma aula novinha em folha, hein? Ficam aí bonitinho, mas antes, curte o nosso canal e compartilhe com todos os seus amiguinhos. Vamos orar pela nossa aula de hoje? Juntou as mãozinhas, fechou os olhinhos, vamos orar. Papai do céu, muito obrigada por este dia e por essa aula que iremos ter agora. Que ela possa vir de encontro com os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Cada momento andando na presença de Jesus. Cada momento andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. E espero que tenham gostado e espero vocês na próxima. Tchau. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente, não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz, sorridente, mas é feliz, sorridente. As criancinhas de toda a nação, seja África, China, Brasil ou Japão, Jesus ama e quer boas novas dar a elas, pois vamos a Bíblia levar. Agora é um momento muito especial da nossa aula, onde nós oramos pelos nossos missionários. Sabe aquelas pessoas que Jesus manda para lugares muito distantes, outros países, para falar do seu amor que Ele demonstrou na cruz do Calvário, para perdoar o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todo mundo. Vamos orar pelos nossos missionários? Juntou a mãozinha, fechou os olhinhos, vamos orar. Papai do céu, muito obrigada por esse tempo em nossa aula, onde podemos orar pelos nossos missionários. Cuide deles, Papai do céu, dá sustento, dá saúde, cuide deles de uma forma muito especial. Em nome de Jesus, amém. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Vamos lá, crianças. Eu e a Milena, nós vamos cantar a música Jesus Ajudar, certo? Provavelmente você sabe, ok? Então vamos lá. 1, 2, 3. Jesus ajudava e eu ajudo também. Jesus ajudava e eu ajudo também. Ajudo os brinquedos, ajudo a mamãe. Jesus ajudava e eu ajudo também. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Agora é um momento muito especial, que é a nossa história. Mas antes, vamos cantar nossa musiquinha? Quero bem animado e com gestos bem bonitos, tá bom? Vocês vão me ajudar a cantar. Vamos cantar? Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinho vamos, pois ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar.
e aprender a Jesus amar. É hora da história. Eu vou sentar, vou escutar, quietinho eu vou ficar. Agora, silêncio, olhos na vovó Mara, que eu tenho certeza que ela vai contar muito especial, como todas as histórias, né? Eu amo todas, eu fico, de olhos abertos, ouvidos atentos e silêncio. Vamos orar pela nossa história? Juntou as mãozinhas, fechou os olhinhos, vamos orar. Papai do céu, obrigada por essa aula que estamos tendo até agora. Também obrigada por essa história que iremos ouvir. Abençoe a vovó Mara, que irá contar com muito carinho, de uma forma muito especial. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Ótimo. Vovó está aqui hoje para contar uma história verdadeira, linda, 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 linda. A nossa história de hoje está em 1 Samuel, capítulo 3. Vocês se lembram da história da semana passada, né? Semana passada, Ana havia feito uma oração pedindo um filho, não é verdade? Dizia para Deus que queria um filho e que iria dedicá-lo ao Senhor por toda a vida. Muito bem. O sacerdote até falou com ela, você bebeu, alguma coisa assim, lembra? Vocês lembram? Muito bem. Passou-se o tempo e, de verdade, Samuel nasceu. A Ana sabia que Deus podia usar aquele menino de uma maneira diferente. Então, ela se preocupou em ensiná-lo, cuidou da sua alimentação, cuidou da sua educação, cuidou principalmente para que o seu coração amasse a Deus. E assim foi se passando o tempo, Samuel foi crescendo, dando mostras de que era um menino muito especial. Quando chegou a hora certa, Ana levou Samuel ao sacerdote Eli. Aqui está o filho que Deus me deu. Eu estou dedicando ao Senhor durante toda a vida dele. Eli era um homem de Deus e sabia que coisa admirável que essa mãe está fazendo. Esta mulher ama realmente a Deus e o seu filho. Muito bem. Samuel ficou morando com Eli, lá na casa do Senhor. Ele percebeu imediatamente que Samuel era uma criança muito, muito especial. Era bondoso, respeitador, obediente e que tinha vindo servir a Deus. Eli sorria ao ver aquele rapazote ou aquele meninote fazendo os serviços na casa do Senhor, cumprindo pequenos deveres. As canções que Samuel cantava enchiam o ar em volta de muita alegria lá no santuário. Aos poucos, Samuel foi crescendo e Eli foi dando a ele trabalhos mais importantes. Cada dia Samuel fazia corretamente o seu trabalho. Às vezes os trabalhos não eram muito interessantes, mas ele fazia porque Deus queria que ele fizesse e porque ele fazia para Jesus. Minha mãe me dedicou ao Senhor e me pôs morar aqui com o profeta, e eu tenho com esse sacerdote, e eu tenho que morar aqui e fazer esses trabalhos. E assim acontecia. Ele tinha horários para brincar, para cantar, para comer, para estudar e principalmente para observar as coisas que aconteciam lá na casa do Senhor. E sabe, às vezes a gente fica pensando assim, isso eu não vou contar para a criança, isso eu não vou deixar a criança saber, ou isso, aquilo, aquilo outro. Lógico que tudo dentro do seu contexto deve ser posto com a verdade. Você imagina quando era a hora, por exemplo, do sacrifício ou de qualquer outra comemoração? Eli fazia e o menino Samuel olhava, via e o ajudava e também limpava todos aqueles instrumentos, aquelas coisas. Então ele cresceu conhecendo essas coisas
e já trabalhando para isso. Muito bem. Um dia o trabalho foi árduo, cansativo. Nossa, ele estava cansado. E Samuel tomou seu banho, comeu a jantinha e, puf, capotou na cama. Já dormindo, ele ouviu uma voz que dizia: Samuel, Samuel. Samuel pulou da cama, correu para o sacerdote e disse: Aqui estou, você me chamou. Ele disse para ele: Não o chamei, vá deitar e durma de novo. Samuel foi para a cama de novo, se cobriu e novamente pegou no sono. Daqui a pouco, a mesma voz chamou ele de novo. Samuel, Samuel. Ele acordou assustado e pensou: Eli está me chamando. Correu até lá e falou com Eli. Ele disse: Eu não o chamei. Vá dormir. Ele foi dormir. Pela terceira vez aconteceu isso. Ele estava dormindo e a voz o chamou. E quando a voz o chamou, ele correu de novo, pulou e perguntou: Você me chamou? O que é que o senhor quer? Aí Eli entendeu o que estava acontecendo. Era a voz de Deus que chamava o menino Samuel. Então ele disse para ele: Olha, vá dormir de novo. Se esta voz te chamar, você diga: Fala, porque o teu servo ouve. Eli entendeu que Deus estava chamando o menino Samuel e que queria conversar com ele. Muito bem. Samuel voltou para a cama, deitou-se e dormiu. E aí, de novo, a voz falou com ele. E quando ele estava lá, ele dormia. Ele está roncando, tá bom? Está dormindo. E quando ele estava dormindo, ele ouviu bem alto e bem claro o som do nome dele. Samuel, Samuel. Ele pulou da cama e disse: Fala, porque o teu servo ouve. Aí Deus estava pronto para falar com ele, ou ele estava pronto para ouvir a voz de Deus. O que será que Deus vai querer com um menino tão pequeno que ainda faz pequenos trabalhos lá na casa do Senhor? O que será que Deus vai querer? O que será que Deus vai falar com ele? Então Samuel respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Deus falou a Samuel sobre os filhos de Eli e disse: Seus filhos, os filhos de Eli, não são bons sacerdotes. Eles são homens que fazem coisas erradas, porque Eli não os havia ensinado a serem bondosos, obedientes e terem um coração voltado só para Deus quando eram pequenos. O tempo que tinha para ser formado o caráter, a educação, a gentileza, o obedecer, ele perdeu. Passou-se aquele tempo e agora não voltava mais. Mas Eli, assim mesmo, permitia que eles fossem sacerdotes no templo e, frequentemente, pecavam na frente das pessoas ou do povo. Agora, Deus disse a Samuel: Eu não vou mais permitir que eles sejam sacerdotes. Este era um grande segredo para um menino muito pequeno. Samuel deitou e dormiu o restante da noite. Na manhã seguinte, foi para o seu trabalho normal, com o coração triste e pesaroso. Finalmente, Eli perguntou para ele o que é que havia sido dito na noite anterior. E Samuel contou, tintim por tintim, tudo para Eli. Eli ficou triste, abaixou a cabeça e disse: Ele é o Senhor, que ele faça o que for melhor. Ele sabia
que tinha cometido um grave erro em não ensinar seus filhos a amarem e a obedecerem a Deus. Haveriam dias tristes pela frente. Essa era uma coisa especial que Deus queria falar com Samuel, e Deus passou por homens grandes, velhos e profetas para falar com quem? Com um menino. Mas Deus sabia que podia confiar no coração, na bondade, na obediência de Samuel para fazer o que era correto. Deus sabia que Samuel faria bem esse trabalho. Não importava quão difícil fosse para ele, porque Samuel era fiel nas pequenas coisas. Deus podia confiar que ele faria coisas maiores. Que história, não, crianças? Puxa vida! E para nós, os pais, também é muito importante. Hoje em dia, nós temos o mesmo Deus, que faz as mesmas coisas, que continua sendo o mesmo. Muito bem. Cabe a nós, pais, ensinarmos os nossos filhos a serem boas crianças, boas pessoas para o futuro, não é? Ter coração bondoso, ter visão de Deus, visão de um ministério, por exemplo, ou da aceitação de Jesus, né? Aonde Jesus me quer, como Jesus me quer, e assim nós vamos estar construindo o caráter de uma criança. Ah, mas já pensou se o meu filho for especial para Deus? Todas as crianças são especiais para Deus. Deus quer que todas elas se salvem, que nenhuma delas se perca. Sabia disso? É desejo do coração de Deus, nem só que as crianças, mas que todo mundo seja salvo por meio de Jesus Cristo. A história de Jesus você já sabe, não sabe? A vovó tá careca. Opa, careca não. A vovó tá cansada de contar. Como é que é? Ele nasceu, cresceu, viveu e morreu sem pecados. E também o mais importante, ele ressuscitou. E essa ressurreição me garante a vida eterna. Porque o seu sangue, o sangue puro, sem pecado, foi derramado na cruz por nós. Sabia? Isso as crianças podem entender, os adultos podem entender e os mais velhos, os velhos assim como a vovó, também podem entender. O que nos interessa é, por mim, Jesus fez esse sacrifício, por meu filho também. Qualquer pai, qualquer mãe pode pensar nisso. Sabia? Então, olha, eu acho que a gente devia pensar que tipo de criança nós estamos criando para o futuro. Corações voltados para Deus, com bons ensinos, obedientes, carinhosos, educados, respeitadores dos mais velhos. A Bíblia fala lá de Samuel. Mas o mais importante de tudo isso é o nosso versículo de hoje. Fala porque o teu servo ouve. Essa é minha frase e pode ser a sua frase e pode ser a frase de uma criança também, né? Estamos de ouvidos ligados e atentos ao que o Senhor diz. E quando o Senhor disser, quando Jesus falar ou Deus falar conosco, a gente esteja pronto para dizer, fala porque o teu servo ouve. Né? E aí a gente fica satisfeito porque a gente vai ouvir a voz de Deus. Quem das crianças quer fazer isso hoje? Quer dizer, eu quero esperar ouvir a voz de Deus. Isso, que bom! Vou ficar contente com o número de crianças que disseram isso. E quanto aos pais? Quem quer ouvir a voz de Deus e quem quer preparar os seus filhos para estarem ouvindo a voz de Deus? Muito bem! Fico contente com isso. Então, hoje eu quero mandar um abraço. Para quem eu vou mandar um abraço? Eu já sei! Um amigo meu que anda amando as crianças e eu vejo e fico entusiasmada com isso. Eu não sabia que ele tinha dons especiais ou habilidades especiais com crianças e gostava de amar ao Senhor e demonstrar isso também para as crianças. O meu amigo Johnny, ele está trabalhando comigo lá na escola agora e eu estou contente com o trabalho dele e com o coração dele. Você sabe, a gente tem que amar as pessoas e conviver com elas para descobrir as pérolas e as joias
que essas pessoas são. É verdade. Só de você ver na igreja, ou na rua, no mercado, na farmácia, não faz diferença. Agora, se você convive com elas, você vai estar vendo a preciosidade dos corações. Verdade. Esse Johnny é meu amigo, vai ganhar um abraço da vovó hoje. Bem apertado, bem carinhoso e um beijinho na bochecha. Ó, na bochecha. Mas tem que tomar cuidado com o Covid, né? Não pode chegar muito perto. Mas eu tô mandando aqui no gravador e ele vai ouvir lá do outro lado, né? Então, um beijo para o meu amigo Johnny. Eu sei que ele ama as crianças e se Deus falar com ele para alguma coisa, ele vai falar sim. Fala que o teu servo ouve. A gente percebe que ele vai falar isso mesmo. Muito bem. Então, Johnny, para você, um abraço e um beijo carinhoso da vovó Mara. Estou contente em conhecer cada vez mais você e saber que você ama de verdade a Deus. Vamos orar para encerrar a nossa história de hoje. E fique pensando, se você ouvir a voz de Deus, o que é que você responde? Fala porque o teu servo ouve, ou a tua serva ouve, e Deus vai falar, tá bom? Então vamos orar. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de lermos essa história, de contarmos essa história verdadeira. Obrigada pela vida do Samuel, que foi ensinado pela sua mãe a amar ao Senhor de verdade. Que nós possamos fazer isso com os nossos ao redor. Crianças, amigos, sobrinhos, parentes, ensiná-los a amar ao Senhor. Assim como é um exemplo para a gente possa fazer como Samuel, ensinar a amar ao Senhor. Obrigado por tudo, Jesus, por esse dia gostoso, por esse tempo que nós temos de um calorzinho que está chegando. Obrigada, Papai do Céu. O Senhor sabe que nós precisamos diariamente da temperatura que o Senhor põe no mundo. Obrigado por isso e por tudo mais. Jesus, nós te agradecemos pelo dia de domingo, que é o dia da ressurreição. Muitos grandes homens morreram pelo Evangelho e dizem que morreram por causa do Senhor. Mas nenhum deles ressuscitou. Só Jesus. Obrigado pela ressurreição. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Crianças, até a próxima. Obrigado e tchau, tchau, hein? Até a próxima. Tudo bem com vocês? Sou eu, Pedrinho! Vamos decorar o nosso versículo dessa semana? Nosso versículo dessa semana tá lá em 1 a Samuel. Vamos lá? 1 a Samuel 3:10. E o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vozes. Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fale, o seu servo está ouvindo. 1 a Samuel 3:10. Esse é o nosso versículo, galerinha. Decorem. Beijo. Tchau, tchau. Gostaram da nossa aula de hoje? Tinha certeza que vocês iam gostar. Eu amei, fiquei de olhos abertos e
silêncio e só ouvindo as tias a contar e a cantar e fazer uma aula muito especial para nós. Eu amei. Vamos orar para Deus, para agradecermos a nossa aula? Juntou as mãozinhas, fechou os olhinhos, vamos orar. Papai do céu, muito obrigada por mais uma aula que tivemos. Obrigada porque ela foi muito especial e divertida. Abençoe cada tia que fez com muito carinho para nós. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amiguinhos.